Irmãos, hoje, pela segunda vez, nós vamos começar a tratar, ou vamos dar continuidade às nossas aulas sobre educação cristã. Educação, a gente sempre, ora fala clássica, ora cristã, mas é uma educação clássica pactual. E acho é importante definir dessa forma, porque quando a gente fala simplesmente de educação clássica, a gente pode ser confundido. Por isso que no próprio título da série de estudos você tem Educação Clássica Pactual, ou seja, a educação que está dentro do pacto. Semana passada nós vimos a primeira parte do estudo, quando foi definido o que é educação clássica. E basicamente a educação clássica, não em relação ao método, mas a definição do que é em si, é a educação que tradicionalmente, historicamente, foi dada aos homens, né, e que no conceito cronológico a gente poderia colocar como tendo o berço na Grécia. E eu falo no contexto cronológico histórico porque é onde conceitualmente ou normalmente a educação clássica ela começa a ser estudada com esse nome. Por que é importante dizer isso? Porque isso não quer dizer que a educação clássica começou na Grécia. Se a educação clássica tivesse começado na Grécia, qual sentido teria de estarmos aqui essa noite numa reunião de oração e doutrina para falar de algo que começou com os filósofos? Qual seria o intuito da igreja se reunir para isso? A não ser que a educação clássica não tenha como berço a Grécia, mas tenha como berço Deus na sua criação. Se isso for verdade, então faz sentido trazer para a igreja esse tipo de estudo. Ou seja, a educação clássica a que nós nos referimos tem sim, por definição histórica, uma época onde ela foi tratada dessa maneira na Grécia, onde ela foi sistematizada ali. Mas eles tomaram esse conceito das Escrituras e do povo, da cultura judaico-cristã. Semana passada eu apresentei o primeiro livro, que tem sido nosso livro introdutório, Moldando Mentes e Corações, da editora Trinitas, ou Trinitas, eu não sei exatamente qual é a pronúncia. Esse livro é de Monica Whatley e Shaw Whatley. É um livro bem fininho, é bem introdutório mesmo, mas é muito bom. Como introdução, é excelente. Hoje eu queria trazer um segundo livro, o qual eu vou citar a respeito do que eu acabei de falar, que é Ensinando o Trivium, estilo clássico de ministrar a educação cristã em casa. Esse é o volume 1, o Trivium Teórico, de Harvey e Laurie Bluedorn. É da editora Monergismo, certo? Então, vale muito a pena ter esse livro, Ensinando o Trivium. Logo no comecinho do livro, ele vai abordar essa questão da origem da educação clássica. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, antes de a gente abrir a Bíblia e começarmos a tratar do assunto mais específico de hoje. Ele fala assim, clássico é o termo que as pessoas aplicam a esse tipo de educação, e dissemos antes que nós conseguimos nos adequar a esse estilo clássico. Queremos deixar claro, contudo, que a razão de termos conseguido nos adequar ao estilo greco-romano se deve ao fato de que nós cristãos o tínhamos antes deles. Então veja, o que a igreja cristã fez foi se adequar a um sistema que foi produzido, sistematizado, foi formulado ali na cultura greco-romana, mas ele não nasceu ali. E nós só podemos nos adaptar a isso porque a origem é no próprio cristianismo. Ele continua. O fato é que eles roubaram nossas ferramentas e as usaram para os seus próprios propósitos pagãos. Estamos apenas retomando o que é nosso por direito, conforme o acompanhamento do debate ao longo deste livro. Você entenderá o que queremos dizer. Ou seja,
Esses conceitos que vão ser tratados aqui, especialmente no que diz respeito ao trivium e o quadrivium, que são, né, os modelos, né, onde você vai ter as artes liberais, que serão instrumentos para o conhecimento, eles foram sistematizados na cultura greco-romana, mas não nasceram lá. Nasceram em Deus, no coração de Deus, e isso foi revelado nas Sagradas Escrituras. Por isso faz todo sentido tratar de educação clássica, não no sentido conservador, mas no sentido cristão. É preciso definir bem isso, irmãos, porque há uma confusão muito grande hoje em dia. Você está exposto toda hora a debates políticos, né, e debates acalorados, até onde a gente começa a tentar ser categorizado de alguma forma. Então alguém diz, eu sou conservador. O outro diz, eu sou progressista. E aí muitos cristãos reformados começam a se identificar com o conservadorismo. Mas, apesar de ser algo bom em tese, se você souber diferenciar as coisas, eu preciso dizer uma definição ou uma frase que talvez defina isso. Todo cristão é conservador, mas nem todo conservador é cristão. Guarde isso para você. Nem todo conservador é cristão. Portanto, se você disser, sou só conservador, não está implícito nisso que você é cristão. Agora, quando você diz que é cristão, evidentemente você é conservador, no sentido em que nós estudamos tudo aquilo que historicamente foi construído pela civilização humana à luz da palavra de Deus. Então, nós somos conservadores. Algo que eu escutei, né, de um dos professores do Instituto Borborema, que me chamou muita atenção a esse respeito, é que ele diz assim, veja, os progressistas dizem que estão progredindo na cultura, mas só há progresso, essa frase não é dele, só há progresso naquilo que é tradicional, ou só há progresso no que é clássico. Porque o conceito de progresso é você ter algo que é menor e você vai construindo em cima daquilo que já existia. O progressismo, né, no sentido político ou até mesmo cultural, é simplesmente pegar tudo que nós já tínhamos construído até hoje, jogar fora e começar do zero. Então isso não é progresso nenhum. O progresso de quê? Para onde eles estão indo? Só existe progressismo dentro de um conceito clássico. Ou seja, você vai progredindo, tomando toda a sabedoria e o conhecimento dos nossos antepassados e construindo em cima, e trabalhando em cima do que já temos desde o princípio da criação. Certo? Então, eu precisava primeiro deixar claro isso. Definir o conceito de conservadorismo, definir o conceito de educação clássica, porque a nossa educação é clássica cristã, não é greco-romana simplesmente. Nós vamos estudar aqui ferramentas que foram desenvolvidas naquela cultura, mas naquilo que elas têm a ver com a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 3, perdão. Verso 16. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado, como em outras versões, para toda boa obra. Amém. Somente até aí. Nós vamos orar ao Senhor agora, irmãos. Santíssimo Deus, nos colocamos aos teus pés, com a tua palavra, Senhor Deus, diante de nós, pedindo, suplicando ao teu Espírito
que seja bondoso conosco essa noite e nos dê o privilégio de ouvirmos mais a respeito da educação cristã, clássica, pactual, naquilo que nós precisamos, Senhor Deus, ainda crescer, aprender e então ensinar aos nossos filhos. Abra nossa mente, Senhor, para que nós possamos sair daqui mais instruídos na Tua palavra. E abra minha boca, Senhor, para que eu possa ser um instrumento nesse processo. Em Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Esse é o tipo do versículo que a gente poderia aqui avaliar palavra por palavra, ou pelo menos expressão por expressão. Espero que você deixe sua Bíblia aberta e acompanhe esse desenvolvimento para que a gente possa entender o que é educação, uma educação cristã e como a gente pode fazer uma distinção daquilo que não é educação cristã. Veja, em primeiro lugar, a ferramenta principal, a matéria-prima, se a gente poderia usar assim, de uma educação cristã é a própria Escritura, é a revelação de Deus, né? Então, a matéria-prima para o estudo é espiritual, porque a intelectualidade cristã, ela não é uma intelectualidade meramente material. É óbvio que você vai utilizar o seu intelecto para fins que são também dessa terra. Mas, em primeiro lugar, a educação, ela tem como fundamento o homem espiritual. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre ensino, ele tem como base aquilo que é espiritual, a escritura, a revelação. Daí eu não estou tentando aqui concluir com os irmãos que nós estamos aqui jogando fora todo o ensinamento e toda a produção literária da história da humanidade. De maneira nenhuma. Se vocês observarem no próprio livro-texto que a gente está tratando aqui, o final do capítulo anterior é uma lista das maiores obras, das obras mais tradicionais, mais clássicas que nós temos ao longo da história. Então nós não estamos desprezando o conhecimento, pelo contrário, nós estamos dando vazão ao conhecimento. Só que todo esse conhecimento que foi elaborado, ele precisa ter um crivo. E o crivo desse conhecimento é a Escritura. O modo pelo qual você vai julgar todas as coisas não é o seu coração, mas é a Escritura. Qual a diferença desse modo de aprendizagem, de educação, para aquilo que é simplesmente mundano? Na pedagogia moderna, ou no ensino como nós temos hoje nas nossas escolas, você não tem a Escritura julgando todas as coisas. O fundamento, a matéria-prima do ensino, a matéria-prima da educação não é à luz da Escritura, ou seja, não é tratar tudo à luz da palavra de Deus, mas é à luz do humanismo. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora, mas tem uma citação aqui nesse livro, Ensinando o Trivium, que eu achei muito interessante. É logo no comecinho do livro, só um minuto. Ele vai falar exatamente sobre essa questão do homem. Eu acho que eu consigo passar para os irmãos a ideia, pelo menos. Todo tipo de educação, ela parte do pressuposto que há uma antropologia, ou seja, há um estudo a respeito do homem, uma definição do que é o homem. E aí toda a construção da educação, ela parte desse pressuposto. No pressuposto da educação moderna, ou da pedagogia moderna, o homem é bom. Esse é um problema primário da nossa educação, como ela se popularizou. O homem é bom. O homem é um ser que ele é corrompido na sociedade, mas em si ele é bom.
Daí toda a educação depende desse propósito inicial, ou dessa primeira afirmação. Se o homem é bom, então eu posso encontrar bondade no homem se eu procurar bem. Na antropologia cristã, né, que define essa verdade primária, o homem não é bom, o homem é caído. Consequentemente, ele não vai poder buscar um ensino que seja realmente substancial para que as suas virtudes venham florescer nele mesmo. Ele precisa sempre tratar do que é intelectual à luz da palavra de Deus, ou seja, à luz da revelação daquele que é bom por excelência. Daí você vai identificar que existem dois caminhos aqui que vão se separar para muito, muito longe. A educação clássica cristã pactual da educação ou da pedagogia mundana. Essa tem como primeira verdade: o homem não é bom e, consequentemente, a revelação de Deus é que vai ser o crivo para todo tipo de ensino, para dizer se ele é bom ou ruim. E essa outra aqui, ela diz que o homem é bom e, consequentemente, o que ele produz deve ser levado em consideração ou deve ser avaliado à luz da própria sabedoria do homem. E aí veja que tipo de perigo nós estamos lidando e expondo os nossos filhos. Então, primeira parte do texto que nós lemos hoje é: toda escritura é o que? É divinamente inspirada. Esse verbo, ele complica muito a nossa compreensão, porque parece que inspirada aqui foi puxado o ar para dentro, né? Na verdade, é a palavra, talvez a melhor tradução, a mais literal seria: foi soprada. Toda a escritura foi soprada, né, de Deus, ou é divinamente soprada, ela saiu da boca de Deus. A origem dessa escritura, que é a ferramenta básica da educação, veio de Deus. Toda a origem da educação, da pedagogia moderna, veio do homem. Essa veio de Deus. E é proveitosa. Veja só, procede de Deus toda a escritura, ou seja, todos os 66 livros, e ela tem proveito, ela é útil. Aqui a gente poderia parar um pouco para pensar que a nossa pedagogia atual, ela é utilitarista, ou ela é pragmática. Pode perceber isso, você só estuda para uma finalidade básica. Eu estou estudando para passar no vestibular. Eu estou estudando para passar na prova. Eu estou estudando porque eu quero, né, ter um cargo público. Eu estou estudando para concurso. A gente só estuda para esse tipo de finalidade. Nós não temos, né, o proveito do estudo para aquilo que é mais espiritual. Desenvolvimento das virtudes intelectuais para moldar o meu caráter, minha alma. À luz da Escritura, óbvio, como a gente já falou. Não é simplesmente o proveito de estudar para a prova, passar e depois abandonar aquilo que eu aprendi. Não, no estudo cristão, você tem um processo dinâmico, contínuo, onde você sempre está aprendendo. É isso que vai dar, inclusive, origem às chamadas artes liberais, que não devem ser chamadas de disciplina simplesmente. Porque disciplina é isso, você estuda para aprender o conteúdo e acabou. Na arte, você não tem alguém que busca na arte o aprendizado simplesmente para uma finalidade, mas aquele que busca na arte, ele busca sistematicamente o conhecimento. Toda a escritura é proveitosa, não apenas para um fim prático, assim, imediato, mas para a finalidade maior que ele vai dizer lá no término desse texto. Proveitosa para ensinar. A palavra aqui de ensino é a palavra didascalia, né? Que no português a gente tem algumas palavras que têm origem na mesma raiz, e uma delas é didática. A palavra de Deus, ela é didática. Toda a escritura é inspirada, né, ou é soprada por Deus, tem origem em Deus, ela é proveitosa, ou seja, ela é útil
para o ensino. Ela é didática, ela tem essa capacidade de ensinar. Qual é o objetivo desse ensino? Repreender, corrigir. Ou seja, você está indo no caminho, você se afastou do caminho, o ensino é aquilo que você está ensinando o caminho. Se alguém se afasta do caminho, ela também é proveitosa para corrigir, para repreender, para mostrar onde está o erro e depois trazer para o verdadeiro caminho. E o último verbo, observe, é instruir. Pelo menos na minha tradução está assim. Como é que está na de vocês? Eu acho que talvez seja diferente. Para educação. Para educação. Vá comigo, por favor, para Efésios, capítulo 6. Porque essa palavra aparece lá também. Efésios 6, verso 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Só para deixar claro aqui, quando essa primeira parte do texto fala de pais, verso 1, é pais no sentido pai e mãe, exatamente, pai e mãe. É tanto que no verso 2 ele vai cita o mandamento e fala: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, no sentido geral, a autoridade é de pai e mãe. O que é o primeiro mandamento com promessa? Para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E vós, pais. É interessante que agora a palavra no português é a mesma, né? Dá a ideia que ele está falando novamente para pai e mãe, mas aqui já não é mais pais no sentido geral, né? Homem e mulher, pai e mãe, mas é pai, homem. É a palavra para pai, homem. Não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade do ensino, da educação, é prioritariamente do pai. Eu vou chegar na palavra que está citada lá em 2 Timóteo, mas eu queria só explicar isso aqui. Isso não quer dizer que o pai ele vai dar aula para o filho todo dia, porque geralmente não é isso que acontece na estrutura de uma casa. Porque você tem um pai que está trabalhando, geralmente trabalha fora, ou trabalha em casa hoje, isso é comum, mas aquele trabalho dele não permite que ele esteja ali diretamente, mas ele está ligado, ele está sempre atento à educação do seu lar. Há um problema muito sério na nossa cultura, que boa parte dos pais eles não se ligam na educação dos filhos. Não participam, quando vai para a escola, não participam das reuniões, não procuram saber o aprendizado. No máximo, eles querem ver o boletim. Porque a gente acha que o que mede o conhecimento dos nossos filhos, ou se o resultado é bom ou ruim da educação dos nossos filhos, é a nota. Olha, seu filho pode terminar todo o período de estudos e ser um completo ignorante, tirando 9 e 10. Porque se ele só estuda aquilo ali, para passar na prova, ele vai ser um ignorante especializado, né? Ele vai saber de muita coisa que é só para a prova. Então os pais não podem simplesmente achar, pais homens, que porque pagam o colégio, ou porque tem algum tipo de estrutura para essa educação, resolveram um problema. Não é assim. A educação ela se dá, né, num todo muito mais abrangente do que simplesmente colocar teu filho na escola. Então, o chamado aqui, a exortação é para os pais homens. Verifiquem a educação. O que é que está sendo ensinado ao seu filho? Como é que você pode contribuir com isso? Se há algum tempo livre, como você pode contribuir? E você precisa estar atento ao que está sendo ensinado aos seus filhos. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na... Como é que está aí na tradução de vocês? Criai-os na exortação e disciplina. Mais alguém tem outra tradução? Na doutrina
na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando fala, alguém está com disciplina e instrução? Diz aí, Lisanca, por favor. Na disciplina. Eu acho que essa é a tradução mais comum. E a palavra que aparece aqui é a mesma que foi traduzida lá em 2 Timóteo 3, verso 16, lá é educação, aqui é disciplina. Qual é o problema dessa tradução aqui? É que ela limita muito, pelo menos a compreensão da palavra disciplina, como ela ganhou força na nossa época. Porque disciplina, você imagina o quê? Repreensão, disciplina física. Você sempre pensa na disciplina como algo, a disciplina corretiva, nunca instrutiva. E a palavra aqui é a mesma que foi traduzida lá por educação. E a gente sabe que educação não é só correção. A palavra é paideia, que tanto aparece aqui como aparece lá. É a palavra que dá origem, por exemplo, ao pedagogo, né? Ou paidagogo. A paideia, né, é aquele que ensina, aquele que leva ao conhecimento. Eu fui pesquisar assim, historicamente qual é a origem da palavra. Existem algumas histórias a respeito, mas uma delas é que era um dos escravos que levava para o colégio, para o ambiente de ensino, que era utilizado. O nome desse escravo era paidagogo. Não sei a veracidade dessa história, mas a ideia é justamente essa: é você levar o ensino. Aquele que leva o ensino é o pedagogo. Então aqui o pai é o pedagogo. Não é o professor do colégio que é o pedagogo. Daí você pode acabar com aquela história de que eu não posso ensinar meus filhos porque eu não sou formado em pedagogia. Mas você não é formado em pedagogia, mas você quis ser pai. Você quis ser mãe. Quando nós assumimos papéis na sociedade, irmãos, papéis de responsabilidade na sociedade, por exemplo, você quer ser médico, né? Você quer ser engenheiro, você quer ser pastor, você quer ser advogado. Todas essas profissões, pessoas dependem de você, do desempenho da sua profissão para algum benefício na vida. Então, como você decidiu ser algum desses profissionais, médico, né, engenheiro, professor, você decidiu assumir essa responsabilidade. Aí você entrou num problema sério, porque agora você tem responsabilidade para com essas pessoas. Você precisa conhecer a respeito daquilo que você faz. Olha o tamanho da responsabilidade que você tem na sua mão. Para ser pai e para ser mãe não é diferente. Você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar instrução, educação, porque você é o pedagogo do seu filho. O principal pedagogo é o pai, né, e a principal pedagoga é a mãe. Isso não quer dizer que você não possa ter um professor, que você não possa ter auxiliares, ou como eram chamados antes, né, tutores, que vão lhe ajudar no ensino, talvez uma área ou outra que você não tenha tanto domínio. Mas, em primeiro lugar, quem educa os nossos filhos somos nós mesmos. Talvez seja um impacto muito grande para quem está ouvindo isso pela primeira vez, né? Porque está jogando fora a escola, passou tantos anos na escola e agora está jogando fora a escola. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nós estamos chamando a responsabilidade primeiro para nós, como pais e mães. À luz da Escritura, a palavra diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos ainda mais criai-os na pedagogia, na paideia. Seja pedagogo do teu filho e na admoestação do Senhor. Logo, existe uma pedagogia e existe uma admoestação que não é do Senhor. Existe uma educação cristã e existe uma educação não cristã. É algo que, inclusive,
esse livro ensinando o trivium, né, deixa muito claro. Não existe a pedagogia neutra. Pode esquecer. Não existe neutralidade. Ou você está trabalhando com alguém que está ensinando o que é cristão, ou você está trabalhando com alguém que está ensinando aquilo que é anticristão. Eu estava conversando agora há pouco com o secretário de educação de uma cidade aqui do interior, da minha família. Ele estava com um problema sério lá, porque uma determinada atividade que foi passada, nesse tempo agora de isolamento social, não está tendo aula presencial, a cidade é muito pequena, muita gente não tem acesso à internet, e foi necessário que a Secretaria de Educação deixasse as atividades nas casas e depois fosse buscar. Numa dessas atividades de ensino religioso, uma das casas visitadas foi a do pastor da cidade. E o pastor ligou hoje à noite, hoje tardinha à noite, ele ligou para o prefeito da cidade, bravo, muito bravo, porque ele entendia que o filho estava sendo doutrinado religiosamente por aquela professora. Ele me pediu a opinião, né? Dá para você dar uma olhada e ver se realmente há algum tipo de problema nisso aí? Nesse sentido de doutrinação, naquela disciplina ali especificamente, não, porque ele pedia simplesmente uma definição dos fenômenos da religião em cada uma das tradições, né? Dentro do espiritismo, catolicismo, protestantismo. Era uma descrição, eu não pedi nem a opinião, então eu realmente não vi. Agora, isso não quer dizer que seja neutro, porque ele diz, então você acha que essa atividade é neutra, porque nossa escola é laica. É óbvio que não, meu querido. Só que se eu for parar para explicar isso a ele teria que assistir essa aula, no mínimo, para poder entender isso. Não há educação laica. Não há educação neutra. Ou ela é cristã, ou ela é anticristã. Somente isso. Só isso. Aquela atividade em si, aparentemente, não tinha nenhum viés, mas eu sei lá o que a professora está dizendo em sala de aula. E que ensino religioso é esse que não tem definição alguma? Todo ensino religioso precisa ser definido. Ou ele é cristão, ou ele é anticristão. Então, voltando lá para 2 Timóteo 3, verso 16. Então, a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né, didascalia, ela é didática, ela serve para o ensino, para repreensão, quando alguém sai do caminho, para correção, ou seja, volta para o caminho, e para instrução, educação em justiça. Mais uma vez, sempre a educação está ligada a algo que é cristão. Lá é a admoestação do Senhor, aqui é educação na justiça. A palavra aqui é a palavra que poderia ser traduzida para retidão. Educação em retidão. Porque existe uma educação que não é reta. Existe uma educação que não segue a lei de Deus. Sempre você vai perceber isso. Quando a Bíblia vai falar sobre educação, ela vai definir que tipo de educação é. Educação no Senhor, educação na justiça. E aí o verso 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa é a finalidade da educação. Instrução para que o homem de Deus, ou seja, o homem espiritual, o homem que conheceu Cristo e que tem a mente de Cristo, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por consequência lógica, aqueles que não são homens de Deus, os que não são mulheres de Deus, podem ter muito conhecimento assim humano. Eles podem ter adquirido muitas informações, mas são ignorantes. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17, quando ele está diante dos filósofos gregos. Ele fala da sabedoria deles, nada mais é do que ignorância. Tudo aquilo que eles haviam conhecido
não passava de ignorância. Se você aprender a Platão, Aristóteles, Sócrates, a parte de Cristo, você é um ignorante. Paulo tinha endereço certo falando ali aos gregos, não tenha dúvida disso. Agora, entrando lá no capítulo que nós estamos tratando hoje, no livro Moldando Mentes e Corações, uma questão que é muito prática, né, depois de a gente definir introdutoriamente, mais uma vez, né, o que é educação clássica, e agora fazendo um contraponto do que é educação anticristã, como é que a gente vai lidar com o mundo, sabendo que os nossos filhos estão nesse mundo, e uma hora ou outra eles vão ter que ser expostos ao mundo? O que é que a gente faz com os nossos filhos diante de uma situação tão grave como essa? Ele traz alguns exemplos. Um dos primeiros exemplos é quando você pega a estatística de mortes de crianças de 0 a 4 anos, nos primeiros lugares, segundo, terceiro, quarto lugar, sempre está morte por afogamento. Ou seja, a água é um perigo muito grande para as crianças. O que é que eu vou fazer com essa informação? Muitas crianças morrem por conta de afogamento. O primeiro pensamento pode ser: se a água é tão perigosa assim, então eu vou isolar meu filho da água, não vai nem tomar banho, né, para não ter perigo dele se afogar. Não parece muito razoável. O segundo é dizer assim: não, se o risco ele se afogar porque ele não sabe nadar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a piscina lá de casa, eu vou jogar ele lá no fundo para ver se ele consegue aprender. E aí eu vou tirando ele e vou jogando de novo até que ele aprenda sozinho a nadar. Também não é muito razoável. E a terceira forma é: eu vou ensinar o meu filho, eu vou entrar na piscina e eu vou ensinar o meu filho como é que se nada. Eu vou pegar na mão dele e vou dizer como é que se pode se safar de algo tão perigoso quanto a água. E se eu não conseguir, eu posso até mesmo contratar um tutor, um professor de natação para me ajudar nesse sentido. Essa é uma ilustração muito forte a respeito dessa tensão dos pais em relação aos nossos filhos e o mundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer homeschooling. Só homeschooling. Nunca meu filho vai ter contato com outros filhos, porque eu vou prender ele dentro de casa e eles não vão ser expostos, já que eles não estão prontos ainda para lidar com as crianças do mundo que são perversas. É um caminho? Pode ser. Mas se você fizer homeschooling e achar que isolando simplesmente você vai resolver seu problema, um dia sua criança vai ser exposta a outra que não faz homeschooling e não tem educação cristã, e é possível que ela perverta muito facilmente o seu filho, porque nunca foi exposto àquilo. Não é razoável. Então, seria razoável pegar meu filho e jogar dentro da piscina, ou seja, pegar meu filho que não tem preparação nenhuma ainda, está formando a personalidade, está formando o caráter, e jogar numa escola, né, uma escola secular, uma escola normal dessas que a gente tem por aí, para que ele seja, né, jogado lá no fundo do poço, não é nem de uma piscina, mas do poço da educação brasileira, e ele sem nenhum tipo de preparo vai ser exposto à ideologia de gênero, ele vai ser exposto a Marx, Hegel, todo tipo de pensamento, de Hitler e tantos outros que ele precisa conhecer, mas ele tem que ter um preparo anterior para que ele seja exposto a essas coisas. Na educação clássica, você não vai tirar o seu filho e colocar dentro de uma redoma, mas você vai prepará-lo, né, com todo o conhecimento que é necessário, com toda a base que é necessária para que ele seja exposto a esses pensamentos. Você precisa preparar a base.
O grande problema é que ou a gente pensa em colocar os nossos filhos numa redoma, que praticamente não existe no Brasil isso, ou então, eu não estou dizendo que homeschooling em si é isso, mas pode se tornar isso. Ou então pegar e jogar nosso filho lá na água mais profunda e dizer, aprenda a nadar. Nenhuma coisa e nem outra. Eu preciso ensiná-lo nesse caminho. Ele diz assim: a abordagem clássica da educação trabalha para ajudar os alunos a compreenderem os escritos das pessoas que influenciaram o pensamento humano no decorrer da história. Edmund Burke, que é um pensador, era um pensador conservador, a frase dele é muito forte. Ele diz assim: aqueles que não conhecem a história, estes estão fadados a repeti-la. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repetir. Então, nossos filhos precisam conhecer todos esses pensadores e outros, mas eles precisam primeiro serem preparados para isso, e toda vez que um ensino como Marx, ou como Hegel, ou como qualquer um desses outros pensadores for exposto para eles, tem que ser exposto à luz da palavra de Deus. Porque na escola, o que é que vai ser dito? Que eles são bons pensadores, que você deve olhar para eles como pessoas que trouxeram grande iluminação para a sociedade. E se você tiver numa escola cristã clássica, esses ensinos vão ser dados, mas sempre criticados à luz da palavra de Deus. Se nós tirarmos isso dos nossos filhos, eles estão fadados a cair nos mesmos problemas e erros que já os nossos antepassados caíram. Veja o que é que está acontecendo agora com esse processo dessa peste chinesa no mundo inteiro. Se você olhar em outras ocasiões como é que a tirania se instalou no mundo ou em alguns países, sempre foi assim. Primeiro é o medo. Primeiro você instaura o medo nas pessoas. Depois você alia o medo a uma esperança científica. Deixa eu dar um exemplo assim, que acho que quase todo mundo conhece. Veja a história de como Hitler conseguiu ter tanta força lá na Alemanha. Quem eram os maiores pensadores ali? Quem dava fundamento àquele pensamento de Hitler? A ciência. Os médicos. A ciência dizia que existia uma raça que era superior às outras, a raça ariana. Hitler, quando ele dizia que aquela raça era melhor, ele tinha argumento científico para isso. Impôs o medo e atrelou isso à ciência. A esperança é a ciência. Eu não estou falando isso aqui da minha cabeça, isso aqui foi estudo. Mas estudo, ciência, a parte de Cristo, dá nisso aí, dá em tirania. Se eu não conheço isso aí, se eu não conheço esse tipo de erro histórico, nós estaremos então fadados a cair exatamente nos mesmos erros. Que é o que muitos dos nossos irmãos crentes estão caindo. Estão morrendo de medo, estão confiando na ciência. A ciência que disse, fique em casa, e depois que todo mundo saiu, os números melhoraram. A ciência disse, não use máscara, só se você estiver doente. Depois use máscara. Depois é melhor não usar. E depois é melhor usar de novo. Aí agora, quem não usa é praticamente um bandido. Quando, há 3, 4 meses, usar máscara é errado. Porque só deveria usar quem tinha algum sintoma. Que ciência, irmãos? Que pensamento é esse? Se você não olha isso para a história, se você não conhece a história, você cai nessa falácia. Não estou aqui definindo se é certo ou errado usar máscara. Mas que o argumento é muito falho, eu não tenho dúvida. Então, voltando aqui para esse princípio, os nossos filhos, eles precisam ser expostos a esses pensamentos, mas sempre com o cuidado devido, eles precisam aprender para criticar o seu próprio tempo. Uma frase que me chamou muita atenção é que ele diz assim,
eu ver se eu tenho a frase aqui exata. Você precisa... Na educação clássica, você não é ensinado sobre o que pensar, mas você é ensinado a como pensar. Num colégio, né, do nosso tempo, colégio secular do nosso tempo, a maioria dos professores, eu vou sempre deixar assim, reservado um grupo que não faz isso, porque eu sei que é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira, mas a maioria dos professores, eles não estão interessados a lhe ensinar a pensar. Eles estão ensinados a lhe dizer como você tem que pensar. O que a gente chama de doutrinação. Você precisa pensar assim. Leia, né, o famoso e famigerado Paulo Freire, e você vai perceber como ele ensina no socioconstrutivismo que o papel do pedagogo, o papel do professor, que é muito mais um militante do que qualquer outra coisa, é libertar, né, o sujeito das amarras da opressão e conduzi-lo por um caminho de liberdade. Parece muito com o que a gente está falando aqui, mas na verdade não tem liberdade nenhuma. Esse sujeito está sendo conduzido para pensar exatamente com o que Marx falava, só que isso aí é aplicado a todas as disciplinas do currículo escolar. Somente isso. Paulo Freire não é nada mais, nada menos do que uma adaptação do marxismo para a educação. De novo ali, não tem absolutamente nada. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, fiquem à vontade. Agora a gente vai falar sobre a última parte da nossa aula, já estou encerrando, o processo desse ensino. Eu vou citar agora e a gente vai voltar para tratar com mais tempo na próxima aula. O processo do ensino se dá pelas artes liberais. Ele diz assim: a educação clássica se alinha ao desenvolvimento intelectual natural dos alunos. Ela geralmente é dividida em diferentes fases, chamadas de trivium, ou 3 caminhos. As artes liberais, mais uma vez, não são disciplinas simplesmente, são artes liberais, porque a disciplina ela visa simplesmente o aprendizado, né, para uma finalidade única, e a arte não, você sempre está em busca do aprendizado contínuo. Né? O trivium, que é chamado dos 3 caminhos, são os 3 caminhos para o conhecimento. E ele é formado por 3 artes liberais. A primeira, gramática, né? A segunda, lógica, e a terceira, retórica. Depois você vai ter o quadrivium, que a gente deixa para falar com mais tempo na próxima aula. O que é basicamente o trivium? Eu não vou dar aula de trivium aqui, porque esse livro aqui, só o volume 1, é uma parte do trivium. Você precisa ler esse livro para depois ler o trivium e ensiná-lo. Esse é um livro para ensinar a ensinar o trivium. E é só o volume 1. Depois tem todo o quadrivium. Então, assim, eu não vou me arrogar a falar uma coisa dessa aqui em pouco tempo e precisaria de muito mais estudo para isso. Mas, basicamente, essas 3 artes elas têm uma lógica na sua sequência. Gramática, lógica e retórica. Do jardim até a 7ª série, até a 5ª série, jardim à 5ª série, do nosso ensino, ainda chama fundamental, ou já mudou? É fundamental, Fabiola? Do 0 até a 5ª série é o trivium que você vai ensinar para o seu filho. Gramática, lógica e retórica. Quando eu falo aqui de gramática, eu não estou falando de regra gramatical, simplesmente. Porque a palavra grama, em grego, é a palavra letra. Até na Escritura você percebe isso, né? Que a lei de Deus, as sagradas letras do Senhor, é a sagrada gramática. A lei do Senhor, a gramática do Senhor, a literatura como um todo. Não é simplesmente regra gramática. As regras gramaticais são simplesmente parte
da gramática, não a gramática como um todo. Só que essa palavra, ela ganhou essa conotação na nossa época, e já há muito tempo é assim, e é difícil quando a gente fala que a primeira arte liberal é gramática, porque o sujeito diz, então eu vou comprar uma gramática e vou aprender em casa. Mas não é isso. Para aprender gramática, você vai ter que ensinar o seu filho, obviamente, primeiro ler, ele precisa ler. O processo de alfabetização é um processo complexo, é tanto que o que nós vamos fazer aqui no próximo ano é pegar somente as crianças que estão no período de pré-alfabetização, para ensiná-las os sons das letras. Elas vão precisar, primeiro, pronunciar os sons, todos os sons de cada letra. Depois, elas vão identificar esses sons. Elas vão passar pelo processo de letramento, de perceber que aquele som que ela aprendeu, que ela imaginou, tem um correspondente na realidade, ou seja, tem um signo. Por exemplo, G. Ela vai começar a aprender G sem ver a letra. Depois ela vai ser ensinada quais são os sons do G, G e J. E só depois ela vai ver a letra. Ou seja, a tese, aquilo que está no imaginário, e só então o referente na realidade, aquilo que é material. Uma sequência, lógico. Todo pensamento humano precisa ser construído assim. É do abstrato para o concreto. O que é que a gente faz geralmente? A gente expõe logo a criança a letra. E esse é um processo do método fonético que, se não for feito nesse sentido, você vai ter problemas mais na frente. Depois, era o beabá de antigamente, era assim. Era o beabá de antigamente. Depois ele vai ser ensinado a juntar uma letrinha com outra letrinha, formar sílabas, depois formar palavras, depois formar frases. Aí ele está lendo, depois ele vai precisar aprender a ler de verdade, criticar. Então, ele vai ler, por exemplo, ele vai nesse processo todo, pré-alfabetização, alfabetização, aí ele precisa ser exposto à poesia, à narrativa, ele precisa ser exposto a uma carta, a vários gêneros literários, para que haja uma construção da gramática na mente dele. Expor os clássicos, fazer com que os nossos filhos leiam coisas boas. Pois não, presbítero? Perfeito. Exato. E nunca vai aprender qualquer outra disciplina sem que antes ele tenha aprendido gramática. Porque é óbvio. Como é que o sujeito não aprendeu gramática e ele está aprendendo aritmética, geometria? Como é que pode alguém aprender outra coisa sem aprender a linguagem? Você diz assim, não, eu não gosto de gramática, eu não gosto, meu negócio não é humanas, é exata, né? Não é assim que o pessoal diz, não, isso é negócio de humanas, aí não é comigo não. Minha área é exatas. Como é que você vai aprender matemática se você não tem uma linguagem? O professor vai dar aula numa linguagem. Os livros que você vai ler de matemática têm uma linguagem. Se você não domina essa linguagem, você vai ter dificuldade de aprender qualquer outra disciplina sem que antes você tenha aprendido a gramática. Todos os símbolos matemáticos, fazem parte da gramática. Então, você não tem como aprender matemática sem dominar bem a linguagem. Oi, Mariana. Tira a máscara, por favor, Mariana. Só para falar. Talvez ele não tenha aprendido as regras gramaticais, mas ele sabe alguma coisa de gramática, senão ele não aprenderia matemática nunca. Então essa é a construção. Primeiro a gramática. Dominou a linguagem, aí você vai para a segunda parte do processo, que seria ali da 6ª série em diante.
que é a lógica. Ele vai aprender agora os porquês e os comos. Aquela fasezinha que a criança começa a perguntar porquê de tudo e como as coisas funcionam. Agora ela só quer saber o quê, né? Geralmente na fase de Evinha, assim, até mais um pouquinho, ela só fica perguntando o que é isso? O que é isso? Ela não quer definição. Ela só quer saber o que as coisas são. Né? Então, isso é um A, isso é um B. B com A, bar. Pronto. Para ela não quer definir o que é bar. Lá na frente, quando ela aprendeu a alfabetização, ela vai começar a tentar perguntar os porquês e os comos. Oi, Thalita. Só um parênteses na tua fala. Para quem está em casa, Thalita está falando que essa primeira fase, a fase da gramática, ela vai aprender a decorar, né, tudo que é de significado. Os nomes dos países, os nomes dos números, ela vai somente decorar. E aí eu vou fazer o parênteses que eu queria fazer o catecismo. Essa é a melhor fase do catecismo é nessa fase da gramática. Ele não precisa saber explicar a Trindade. Ele precisa saber que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pois não, Thalita? Exato. Exato. Então, exato. A primeira fase é a fase do decorar. E você percebe como sua criança tem uma capacidade impressionante de decorar. Estava assistindo uma aula exatamente sobre a fase da gramática, que o autor falava que aquele Falcon, não me lembro o primeiro nome dele, Rafael Falcon, ele falava sobre a quantidade de palavras que você consegue aprender num ano quando você está nessa primeira fase. São cerca de 3.000 palavras. Você não vai conseguir em nenhuma outra fase da vida aprender 3.000 palavras por ano, a não ser nessa primeira fase. Por isso que é a fase da gramática. Você precisa decorar não só as regrinhas gramaticais, mas decorar as perguntas e respostas do catecismo, decorar o nome dos países, os números. A beleza dessa educação é porque ela respeita a estrutura que Deus deu ao homem. Ela respeita, tem uma antropologia certa, consequentemente tem um método certo. E até a quinta série. Da sexta série até a oitava, eu não sei mais, eu acho que é nono agora, né? Nono ano. Da sexta ao nono ano, como é chamado agora, você tem a fase da lógica, dos porquês, dos comos, onde você vai trabalhar mais a explicação das coisas como elas são. E aí, primeiro, segundo e terceiro ano, que eu espero que seja chamado assim ainda, do ensino médio,
você tem a fase da retórica ou da dialética, que é quando o seu filho vai começar a poder explicar, defender uma tese, justamente no ensino médio. Raiane, ia falar? Não? Então, essas são as fases da educação. Primeiro, a gramática, onde você vai expor seu filho para que ele decore todo esse arcabouço de informações, seja nos números, seja na geografia, na história, na religião. Ele precisa ser um esponjinha nessa hora. É como você vai aprender, por exemplo, língua. Você tem que aprender vocabulário, né, Fabiola? Perfeito, perfeito. Fabiola está dizendo que tem que repetir para que ele decore. Todo dia, todo dia. Tem que ser uma coisa. Uhum. Exato. A gente tem um caso desse aqui, Fabiola. Nathalie me falou exatamente o que você tá me dizendo agora, que quando ela vai tratar com o Nicolas, que tem suas dificuldades próprias, então ela nunca vai pelo abstrato, ela sempre vai para o que é concreto, e ele precisa repetir. E ele aprende muito assim. Aí ele absorve. Um dos métodos muito bom para você ajudar nesse processo de decorar é música. As musiquinhas, né, que antigamente tinham tantos os corinhos nas igrejas para ensinar os livros da Bíblia, para ensinar uma parte da doutrina. E a gente tem hoje aquele CDzinho do catecismo, do breve catecismo, que é excelente, né? Você precisa expor sua criança àquele CD que é muito bom. Mariana, quer falar? Suzana? Deuteronômio 6, Exato, Deuteronômio 6, verso 4 em diante. Só para a gente fechar, então aí chegou no ensino médio, depois disso o quadrivium, que a gente vai ver mais para frente, seriam as outras 4 artes: aritmética, geometria, astronomia e música. Os outros 4 caminhos fechando as 7 artes liberais que sempre moldaram o ensino no mundo. Deixa eu fechar só com uma observação. Como é que a gente avalia se um método de ensino ou se uma forma de ensinar é boa ou ruim? Né? Pelos frutos. É óbvio isso, né? Pelos frutos você vai conhecer as árvores. É palavra de Deus isso, inclusive. Aí eu lhe pergunto, quem foi formado no método clássico, na educação clássica? Vamos dizer alguns nomes. Nós vamos citar os nomes. Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, e mais? João Calvino. Esses são frutos da educação clássica. Agora vamos lá. Quais são os frutos da pedagogia moderna? Anitta. Anitta pegou pesado. Mas é também, né? É isso aí. Quem são os grandes autores, né? A gente tem Dante Alighieri, Shakespeare, todos educados na educação clássica. Agora, cite um. Por favor, não cite Paulo Freire, né? Não cite. Nem Anitta, viu, Mariana? É assim que você vai perceber quem está certo e quem está errado. Quais são os frutos? Você está me dizendo aqui que esse seu negócio que você quer me vender é muito bom. Tá certo. Quem foi que usou isso e deu certo? 92% dos brasileiros, né, a última pesquisa diz, 92% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, não conseguem ler e compreender um simples artigo de jornal. 8% conseguem.
8% não são grandes literários, não. 8% consegue. Eu espero estar dentro dos 8%. Minha grande expectativa é estar dentro desses 8%. Não sei se estou. Mas 92% deram errado. Aí qual é a solução? Citar o que eu falei semana passada, dar mais dinheiro aí no Fundeb, né? Vamos constitucionalizar o Fundeb. Porque aí dando mais dinheiro, está resolvido o problema. Né? Você tem um método, o método dá errado. Qual é, então, a forma de resolver? Duplica o método. Parece até uma pedagogia de Dilma Rousseff, né? Não tem meta, duplica a meta. Oi, Mariana. Tira a máscara. Desde o começo. A gente vai falar na próxima aula a necessidade do ensino das línguas clássicas. Não é inglês em primeiro lugar, né? Porque o brasileiro é tão focado assim, em educação que agora a gente tem as escolas bilíngues, né? Que vão nos deixar com 92% de pessoas analfabetas bilíngues, em inglês e em português. Vai ser isso aí que vai acontecer. Mas o que você precisa aprender, em primeiro lugar, seriam as línguas clássicas, latim, grego e hebraico. Se não der tudo, pelo menos o grego ou o latim. O latim foi tirado dos seminários. Na minha época já não tinha mais latim. Só tem grego e hebraico. Uma pena, né? Quem sabe se um dia a gente não vai ter aula de latim aqui. Quem sabe, se Deus quiser. Mais alguém quer comentar? Vamos orar, irmãos. Semana que vem a gente retoma o assunto. Ó Deus Santo, agradecemos a Ti a noite desse dia, em que o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos e meditarmos na Tua palavra e percebermos, Senhor Deus, como estamos distantes do ideal de educação para nós e para os nossos filhos. Nós temos responsabilidade como pais, mães e profissionais de buscar, Senhor Deus, a compreensão, sair da ignorância para desenvolver as virtudes intelectuais, para servir ao Senhor, para servir aos nossos irmãos e para a Tua glória, Deus. Nos ajude, ó Senhor, a buscar o conhecimento não como conhecimento desse mundo, sabedoria dessa terra, mas com o conhecimento que provém do Senhor e que analisa, Senhor Deus, e critica todas as coisas à luz da Tua palavra, porque toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar em toda a justiça do Senhor. Nos faz, ó Deus, homens aptos para toda boa obra em Cristo. Amém. Amém.